Salve, amigos e amigas do Última Divisão. Hoje eu tô vestindo essa linda camisa do Vasco para começar a contar a história do Brasileirão de 97. Que nem a gente fez na última edição do Aquele Brasileirão, esse programa de 97 também vai ser dividido em parte um e parte 2 para não ficar um vídeo tão longo. Nessa parte um que você está assistindo, o foco é o time do Vasco de 97. Como que esse time foi formado, né? Os antecedentes, o elenco, alguns detalhes do elenco, aí a campanha nesse ano, alguns desdobramentos depois. Claro que eu vou abrir uns parênteses aí, uma ou outra história paralela, vocês me conhecem, mas o foco nesse primeiro vídeo é a formação do elenco de 97 e o que esse elenco fez. Depois, na parte 2 vai ter todos aqueles outros tópicos que tem nos programas daquele Brasileirão, a polêmica, o jogão do campeonato, decepção, saco de pancadas, o craque. Enfim, claro que nesses outros temas a gente vai falar também do Vasco. Não tem como. Muitas dessas coisas estão relacionadas. Vocês já sabem, né? Edmundo foi o craque daquele campeonato e a gente vai falar mais dele também na parte 2. Então, assistam essa parte um e a parte 2. Se você está vendo o vídeo no momento que foi lançado, a gente vai lançar a parte 2 ainda nessa semana. Se você está vendo depois, vai ter aí um link para você já também. Na seguida, acabou esse vídeo da parte um, assistir a parte 2 para aí saber tudo do Brasileirão, não só do Vasco, mas várias outras histórias de outros times que fizeram aquele ano um torneio tão inesquecível. Certo? Começar então a parte um depois da vinheta. A carreira do Antônio Lopes é bem peculiar no mundo do futebol. Entre os anos 50 e 60, ele era atacante de times de várzea do Rio de Janeiro e sonhava em se profissionalizar, conseguiu oportunidades em times profissionais, jogou no Olaria e no Bom Sucesso, mas a carreira não decolou e ele queria um plano B. Então, em 1962, ainda jovem, enquanto ele era jogador do Olaria, ele resolveu prestar vestibular. Inicialmente ele queria prestar, aliás, não é que ele queria, né? Ele pensava em prestar odontologia, porque era influência do seu pai, o pai queria que ele fosse dentista, mas ele acabou prestando educação física, influenciado por um amigo, para desgosto do pai. Ele ressalta isso num texto que tem no site oficial dele, que o pai queria muito que ele fosse dentista. E aí ele ficou por um tempo conciliando estudos e o futebol, jogava ainda profissionalmente. Quando chegou num momento ele não conseguia mais conciliar as duas coisas, largou o futebol e depois de um tempo ele começou a trabalhar com o irmão dele, vendendo artigos de pintura e confecção. Se tornou um vendedor em metade do tempo e outra metade do tempo ele estudava. Ele descreveu assim a rotina dele naquela época. Morando em Bom Sucesso, era obrigado a pegar 3 ônibus acordando às 5 horas da manhã. Minha aula começava às 7 na Escola de Educação Física, na Praia Vermelha. Depois da aula, tomava banho, almoçava no bandejão e saía todo arrumado, de terno, para vender. Num destes dias, fui visitar um cliente na rua Joaquim Palhares e vi um aglomerado de pessoas. Era a escola de polícia. Foi nesse dia que o ainda jovem Antônio Lopes se interessou em seguir carreira na polícia. Ele foi prestar concursos, prestou para escrivão e para detetive e acabou passando como detetive. Para desespero do pai dele, o pai dele queria que ele fosse dentista, não queria que ele trabalhasse como detetive porque ele teria que atuar na linha de frente das investigações e ia acabar atuando muito próximo do crime mesmo. E o pai dele ficou contrariado, mas o Antônio Lopes seguiu a carreira na polícia, abandonou o trabalho como vendedor, mas não abandonou o sonho de um dia trabalhar com futebol. Isso seguiu dentro dele. Tanto que ele seguiu o curso de educação física, se formou em 1964 e em 1965 fez um curso na Universidade Federal do Rio de Janeiro para ser treinador de futebol. Então ele já tinha lá, já tirou a licença de treinador em 65. Aí foi passando o tempo, ele cresceu na polícia, ele estudou direito também, estudar nunca foi um problema para o Antônio Lopes, cresceu na polícia, se tornou comissário, e em 1974, quase 10 anos depois, cerca de 10 anos depois, surgiu a oportunidade. Ele era um comissário, tinha lá no fundo o sonho de trabalhar com futebol, quando o goleiro Andrada do Vasco, aquele que ficou famoso, goleiro argentino, né, ficou famoso por ter sofrido o milésimo gol do Pelé, o Andrada teve um problema com multas e teve o seu carro apreendido. E o Hélio Vigo, que era da comissão técnica do Vasco, que foi resolver esse problema para o Andrada. Foi lá na delegacia e conversou logo com o Antônio Lopes.
E o que o Antônio Lopes conta é que tudo foi feito direitinho, né? Não teve nada por baixo dos panos aí, que o Andrada pagou as multas dele, o carro foi liberado. E só que aí desse papo surgiu uma amizade do Antônio Lopes com o Hélio Vigo. E o Vigo disse pra ele: ó, você tem formação em educação física, treinador de futebol, tem uma vaga lá na comissão técnica do Vasco, você não quer ir lá? E aí o Antônio Lopes decidiu, e não, ele fala que não pensou duas vezes, que aceitou na hora, para se tornar assistente, como preparador físico, assistente do Mário Travalini no Vasco, em 1974. E daí em diante o Antônio Lopes nunca mais saiu do futebol. Ele se afastou da polícia, mas carrega até hoje, né, o apelido de delegado, carrega esse apelido para a vida inteira, mas agora ele se dedicava à sua maior paixão, que é o futebol, né? Sonho de infância, ele queria tanto trabalhar com o futebol, né? Exclusivamente com o futebol, ele finalmente realizou esse sonho. Começou como preparador físico do Vasco, foi muito bem sucedido, estava na comissão técnica do Vasco quando o time ganhou o primeiro título brasileiro da sua história, em 74. Chegou aí para a seleção brasileira como preparador físico, ele estava na comissão do Brasil que ganhou os Jogos Pan-Americanos de 79, o preparador físico era o Antônio Lopes, e também nesse ano de 79 ele foi demitido do Vasco, porque o presidente do time na época, o Agartino da Silva Gomes, resolveu demitir vários funcionários que ele achava que estavam envolvidos com a oposição dele. E o Antônio Lopes estava nesse bolo, acabou sendo demitido por, não sei se supostamente ou se era verdade, estar ligado à oposição do presidente do Vasco na época. E aí, então, né, ele encerrou um ciclo como preparador físico, usando mais o diploma dele como profissional de educação física, mas ele tinha também um diploma lá, um curso que ele fez para ser treinador de futebol. E aí ele usou essa oportunidade de ter sido demitido para começar a carreira como treinador de futebol. Ele começou no Olaria em 1980 e começou também a ser muito bem sucedido. Tanto que em 82 ele já estava no Vasco de novo, foi campeão carioca pelo Vasco, agora como treinador. Seguiu aí uma carreira muito boa, foi campeão pernambucano pelo Sport, foi campeão da Copa do Brasil pelo Inter em 92 e passou até rapidamente pelo Flamengo em 87. Ele é tão identificado com o Vasco, né? É difícil a gente pensar no Antônio Lopes no Flamengo. Isso aconteceu em 87. O nosso vídeo que fala sobre a Copa União daquele ano, a gente cita brevemente essa passagem do Antônio Lopes pelo Flamengo. E então ele seguiu aí essa carreira muito bem como treinador, até que chegamos ao ano de 96, quando ele assumiu o Paraná Clube e foi campeão paranaense com um time que tinha nomes como o zagueiro e lateral Fábio Carilli, os meias Tcheco e Ricardinho. Nomes familiares, né? E graças a esse bom trabalho no Paraná Clube, o Antônio Lopes recebeu uma proposta para retornar ao seu querido Vasco da Gama. Ele voltou em 96, pegou o time bem mal das pernas. O Vasco terminou o Brasileirão de 96 na 18ª colocação entre 24 times. Teve a terceira pior defesa do campeonato de 96. Então, o Antônio Lopes teria bastante trabalho para fazer esse time da Liga na temporada 97. E aí, na virada do ano, né, não só a virada do ano, assim, ao longo do primeiro semestre também do ano, ele e os cartolas do time, né, os dirigentes com destaque para o presidente Antônio Calçada e o vice-presidente Eurico Miranda, começaram a olhar ali o elenco, quem que eles poderiam trazer para reforçar, mas viram também que o elenco não era ruim, não. O que precisava era da Liga mesmo. Tinham muitos bons valores naquele elenco do Vasco em 96. Sem dúvidas, o setor que mais precisava ser reformulado era a defesa, que foi tão mal no Brasileirão de 96. Esse problema foi solucionado com a dupla de zaga Mauro Galvão e Odivan, que foi formada depois do Campeonato Carioca de 97. O Odivan foi revelado pelo Americano de Campos, já tinha rodado por alguns times, voltou para o Americano para disputar o Campeonato Carioca de 97, foi bem e o Vasco decidiu apostar nesse desconhecido zagueiro. E para ser dupla dele, contratou o Mauro Galvão, aí sim, um jogador super consagrado, né, considerado um dos melhores zagueiros do Brasil, campeão brasileiro com o Grêmio um ano antes, em 96, mas já com 36 anos, então o Mauro Galvão era considerado uma contratação arriscada. Tinha gente que via com desconfiança pela idade dele. No gol, o Vasco tinha o Carlos Germano, que era o goleiro das categorias de base, estava no elenco profissional do Vasco desde 1990, estava sempre crescendo de produção, ganhando mais confiança da torcida. Em 97 ele começou a viver a melhor fase da carreira, os vascaínos não tinham que se preocupar com o goleiro titular, porque o Carlos Germano estava em grande fase. Já na lateral direita foi meio difícil achar o titular, porque o César Prates chegou do Real Madrid
com uma grande contratação em 97 para a lateral direita, mas acabou não se firmando. O time ainda tinha o Valber, que foi bicampeão mundial pelo São Paulo em 92, 93. Era um zagueiro que podia ser improvisado na lateral direita. Mas quem acabou dominando a posição foi um jogador de 18 anos das categorias de base e hoje pouco lembrado, o Maricá. Ele foi um dos que mais atuaram na lateral direita do Vasco em 97. E os vascaínos da época não se esquecem dos gritos do Antônio Lopes na beira do campo pedindo pro Maricá voltar, falando: volta, Maricá, volta, né? Volta para marcar. Na lateral esquerda, o time tinha o Felipe, também já estava no elenco desde antes das categorias de base. O Felipe foi amadurecendo e chegou em 97 em grande forma e dominou a lateral esquerda. Depois ele foi para o meio, né, durante a carreira, mas começou lá como lateral esquerdo do Vasco. E o Felipe já tinha um grande entrosamento com o Pedrinho, aí indo para o meio de campo. O Pedrinho também já estava no elenco desde antes, era das categorias de base do Vasco, amadureceu em 97, aí virou titular. O Pedrinho e o Felipe são amigos desde o futsal do Vasco, desde criança, cresceram no clube. No meio de campo, tem outros nomes aí que não foram formados nas categorias de base do Vasco, mas ficaram muito identificados com o time. Hoje a gente pensa neles, acaba pensando no Vasco. Como o Ramon, que tinha chegado do Bayer Leverkusen em 96, já estava no elenco, portanto, e o Juninho, que chegou do Sport em 95 e depois ficaria mais conhecido como Juninho Pernambucano. Com tanto talento no meio de campo para criação, né? Pedrinho, Juninho, Ramon, tinha que ter um carregador de piano lá atrás. E aí a gente vai para os volantes. O time tinha já o Luizinho Quintanilha, já estava no Vasco desde 94. E aí em 97 chegou o Nasa, que fez um bom campeonato carioca pelo Madureira, foi contratado pelo Vasco. Vai lembrar que o Nasa fez parte do histórico ferroviário bicampeão cearense em 94 e 95, que já foi tema de programa nosso. E aí a gente vai pro ataque. Em 97 o Vasco fez a importante contratação do Mauricinho, vindo do Botafogo, mas que já tinha sido ídolo vascaíno nos anos 80, então ele estava voltando para casa. O Mauricinho já tinha 33 anos, idade em que um atacante como ele, que prezava pela velocidade, já deveria estar meio decadente, mas não, ele foi peça importante do Vasco até 99. A grande estrela do time também já estava no elenco desde antes, desde 96. O Edmundo, ele veio de passagens desastrosas por Flamengo e Corinthians, né? Justamente os rivais dos times onde ele mais foi ídolo, rivais do Vasco e do Palmeiras. Ele estava ali embaixo, chegou no Vasco em 96 para estourar mesmo em 97. E por falar na idolatria que o Edmundo também tem entre os palmeirenses, a peça final para fazer do Vasco um super time em 97 foi a chegada do Evair, com 32 anos, vindo de uma passagem breve pelo Atlético Mineiro. Após 2 anos no Japão, o Evair chegou no Vasco e com o Edmundo reeditaria a dupla que fez história no Palmeiras no início dos anos 90. E a gente tem que citar que o Sorato, o herói vascaíno do Brasileirão de 89, estava no elenco em 97. Ele tinha vindo do Botafogo, jogou só 5 partidas no Brasileirão de 97, mas o Sorato foi o elo entre os dois títulos separados por 8 anos, entre 89 e 97. Então os torcedores supersticiosos diriam que o Vasco só foi campeão novamente porque tinha Sorato no time. Bom, como dá pra ver, boa parte desses grandes ídolos vascaínos que foram campeões não só do Brasileirão de 97, mas depois também da Libertadores de 98, alguns deles também da Copa João Avelange de 2000, da Mercosul de 2000. Boa parte desses grandes ídolos já estavam no elenco em 96, quando o Vasco foi muito mal no Brasileirão. Mas era mesmo questão disso, de amadurecer jogadores jovens, de dar uma liga no time, mas o time já tinha Carlos Germano, Juninho, Pedrinho, Felipe, o próprio Edmundo, né, que é a grande estrela, já estava no time em 96. Era a mesma questão do time evoluir. E esse foi o trabalho do Antônio Lopes. Não deu resultado logo de cara. O Vasco no Rio-São Paulo foi eliminado na primeira fase. Aí tudo bem, vai. Torneio de pré-temporada. Mas na Copa do Brasil o Vasco também foi eliminado precocemente. Caiu nas oitavas de final para o Atlético Paranaense. No Carioca já foi melhor. No Carioca o Vasco foi vice-campeão. Perdeu para o Botafogo na final com gol do Dimba. E essa final é lembrada porque o Dimba, na festa da comemoração, comeu grama. Literalmente. Ele comeu a grama do campo. E essa imagem marcante aí que o Dimba proporcionou. Uma outra imagem lembrada da final do Carioca de 97, aqui, abrindo um parênteses, foi a rebolada do Edmundo, né? O Edmundo, para provocar os botafoguenses, ele foi lá ser marcado pelo Gonçalves, ele botou a mão no joelho e rebolou, antes de tentar dar um drible. E na época o El Chan fazia sucesso, então falaram que era a dança da bundinha e tal. Ficou ainda mais marcante porque depois o Botafogo terminou campeão, né?
Então era isso. O Vasco já tinha evoluído, foi vice-campeão carioca, mas não dá pra falar que o Vasco era o grande favorito pro título brasileiro. Quem era mais atento assim até falava, ó, esse elenco do Vasco aí o Vasco tá formando um bom time, hein? Esses jogadores aí, esses jovens aí já estão evoluindo com o Edmundo, pô. Esse Vasco é um time forte. Mas tinham outros times mais favoritos que o Vasco. Não tinha um super time no Brasil na época, não. Tinham vários times que poderiam ir bem no brasileiro. O Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro foi campeão da Libertadores de 97. Só que a Libertadores acabou em agosto, né? O Brasileirão começou em julho, a Libertadores ainda estava na semifinal. Mas o Cruzeiro, apesar de ele já estar na semifinal da Libertadores, era um time meio inconstante. Assim, ele foi campeão mineiro, mas ele teve altos e baixos no primeiro semestre. O Corinthians também era um time considerado forte, foi campeão paulista no primeiro semestre. A gente vai falar melhor do Cruzeiro e do Corinthians na segunda parte do vídeo. Mas enfim, tinha esses favoritos. O Palmeiras virou um favorito mais do que sua campanha do primeiro semestre dizia, né? O Palmeiras, assim, o Palmeiras teve esse grande começo dos anos 90, né? 93, 94, campeão brasileiro. Foi campeão paulista em 96 lá com aquele time inesquecível, né? O ataque lá de 100 gols e tal. Só que o Luxemburgo saiu do Palmeiras. O Luxemburgo, que era o grande comandante, saiu do Palmeiras. Em 97 foi pro Santos. E o Palmeiras realmente não foi muito bem no primeiro semestre de 97. Teve uma ressaca lá depois de tantos anos em alta. Assim, foi semifinalista da Copa do Brasil, mas enfim, não brilhou tanto. Não brilhou tanto no primeiro semestre. E o Palmeiras só foi alçado de novo ao patamar dos favoritos com a contratação de um grande treinador. Primeiro o Palmeiras ensaiou trazer o Tele Santana. O Tele já tinha saído do São Paulo e chegou a ser dado como certo que o Tele ia treinar o Palmeiras. Só que o Tele estava muito doente, já não tinha condição de treinar o Palmeiras e acabou que o time contratou o Felipão, que foi uma contratação bombástica. O Felipão tinha ganhado quase tudo com o Grêmio, ao lado do Luxemburgo e do Tele lá eram os melhores treinadores do país, né? E o Felipão tinha ganhado quase tudo com o Grêmio, ela foi campeão brasileiro em 96, um ano antes, aí ele foi pro Japão, ficou pouco tempo no Japão e o Palmeiras foi lá com dinheiro, trouxe o Felipão, e essa contratação o Felipão já chegou falando em projeto Tóquio, realmente conseguiu levar o Palmeiras pro Japão, né? Foi campeão da Libertadores, levou o Palmeiras pro Mundial em 99. Então, enfim, já viram lá, pô, começou um projeto bom do Palmeiras, hein? O Palmeiras foi alçado a favorito, e já tinha jogadores também super consagrados, tinha o Zinho, tinha o Oséias era uma promessa ainda, mas foi muito bem no Atlético Paranaense, foi uma contratação, todo mundo quis fazer e o Palmeiras contratou o Oséias, tinha já o Euler, o Alex, né, jogadores que brilhariam na Libertadores, tinha até o Viola nessa época também, né? Enfim, o Palmeiras já tinha um bom time e quando chegou o Felipão foi uma subida de patamar, assim, o Palmeiras foi considerado favorito. O Inter também era um time muito, muito elogiado porque fez um grande primeiro semestre, foi campeão gaúcho e o principal destaque, falavam que o Inter tinha um futebol muito bom e principalmente o atacante, o Christian, o que virou o Jesus Christian nessa época, ele estava fazendo muito gol, estava iluminado, então o Inter chegou como um dos favoritos, e claro, Flamengo e Grêmio, que foram finalistas da Copa do Brasil no primeiro semestre, o Grêmio, que era campeão brasileiro um ano antes, também estavam entre os grandes favoritos para esse Brasileirão 97. Então, antes de começar o campeonato, a gente tinha vários times que podiam ser considerados favoritos, mas ao longo da primeira fase, o Vasco foi ganhando um favoritismo mais destacado. Porque quando tinha confronto aí direto com esses grandes times que eu citei, o Vasco ganhou. Tudo bem, perdeu alguns. Perdeu pro Corinthians, perdeu pro Grêmio. Mas ganhou se impondo contra o Palmeiras, ganhou do Inter na primeira fase, ganhou um clássico contra o Flamengo, logo no comecinho do campeonato, uma vitória por 1-0, que aí dá muita moral, né, pro time dar uma engrenada. Então o Vasco fez uma grande primeira fase, irretocável, foi o líder da primeira fase, 25 jogos, ganhou 17, empatou 3 e perdeu 5. Foi seguido de perto pelo Internacional. O Inter até perdeu menos jogos do que o Vasco na primeira fase, mas aí quando teve a segunda fase com os quadrangulares finais, o Inter caiu muito. E quem foi muito bem na segunda fase foram Vasco e Palmeiras. O Vasco, a gente vale destacar da segunda fase uma goleada por 4-1 contra o Flamengo. Caiu o Vasco e o Flamengo no mesmo quadrangular, né, no mesmo grupo. 4-1 com 3 gols do Edmundo. Mas o Vasco deu um banho. Passou invicto, se classificou com muita antecedência e mesma coisa do Palmeiras. Então, essa disparidade aí, esse jeito que Palmeiras e Vasco foram
avassaladores nos quadrangulares finais, fizeram com que a CBF desistisse desse formato. Ajudaram muito, né? Colaboraram para que a CBF desistisse desse formato para o Brasileirão do ano seguinte, que esse formato só durou um ano. A partir do ano seguinte, como tinha sido em 96 também, a CBF voltou aquele formato que passam 8, mas aí tem mata-mata e não 2 quadrangulares, porque Vasco e Palmeiras se classificaram para a final com muita antecedência. Os dois foram invictos nos quadrangulares finais. A gente vai mostrar aí a classificação, como eles ficaram muito à frente dos demais e se classificaram para seus finalistas do Brasileirão 97. O Vasco tinha a melhor campanha do campeonato, somando a primeira fase com os quadrangulares finais, e por isso chegou na decisão com a vantagem de jogar por 2 resultados iguais contra o Palmeiras. 2 empates, por exemplo, dariam o título para o Vasco, foi o que acabou acontecendo. Aliás, os jogos da finais foram marcados a ida para o dia 14 de dezembro de 97 no Morumbi e a volta no dia 21 de dezembro de 97 no Maracanã. Esse jogo da volta, dia 21 de dezembro, quase no Natal, foi também no dia que teve a final da Copa das Confederações de 97, que o Brasil ganhou da Austrália na final, goleou por 6-0. O Brasil tinha a dupla Rorô no ataque, Romário e Ronaldo, foram 3 gols do Romário, 3 gols do Ronaldo. E o torcedor que foi no Maracanã naquele dia podia chegar mais cedo e assistir também a final da Copa das Confederações lá no Maracanã. Montaram um telão, o torcedor via a primeira seleção brasileira e depois ia assistir a grande final do Brasileirão 97. Depois de tudo que Palmeiras e Vasco fizeram, principalmente nos quadrangulares finais, que eles foram tão superiores aos outros times, havia uma grande expectativa por jogaços na final, por jogos com muitos gols. Bom, os jogos foram bons, só faltou gol. Teve chances criadas pelos dois times, foram jogos movimentados, os goleiros trabalharam muito, teve polêmica. Por exemplo, o Edmundo não era para ter jogado a partida de volta. O Edmundo só jogou o segundo jogo da final porque ganhou um efeito suspensivo. A gente conta isso melhor na parte 2 do vídeo. Fica um teaser aqui já. Na parte 2 a gente fala não só, se aprofunda mais na grande fase do Edmundo em 97, como também fala das polêmicas extracampo que ele tinha e dessas polêmicas que teve na final também. Teve polêmica. Bom, mas foram 2-0. Bom, para citar algumas chances criadas, né? Nesse segundo jogo da final, por exemplo, o Edmundo colocou uma bola na trave do goleiro Veloso do Palmeiras, também deu um chute que obrigou os zagueiros palmeirenses, o Roque Júnior e o Kleber, a tirar a bola em cima da linha. O Palmeiras também criou chance, o Palmeiras criou uma chance no finzinho, que obrigou o Carlos Germano a fazer uma grande defesa. Se o Carlos Germano não fizesse aquela defesa, o Palmeiras ia ser campeão no Maracanã com um gol no fim. Então teve vários componentes de uma grande final, só faltou mesmo o gol, mas eram 2 grandes times. E então o Vasco foi campeão brasileiro com 2-0, isso bastou, e com essa mesma base, depois o Vasco seria campeão da Copa Libertadores em 98, ainda com o Antônio Lopes. O Antônio Lopes seguiu até 2000, e em 2000 ele saiu. E aí, nos títulos da Copa João Avelange e da Mercosul, o time já estava bastante mudado, né? Mas ainda dá para dizer que é um mesmo trabalho. Tinha remanescentes de 97, em 2000, por exemplo, tinha o Odivan, o Nasa, o Juninho Pernambucano, ainda tinham jogadores que estavam no elenco, mas já estava bem modificado, né? Estrelas do elenco de 2000, a gente pode citar o Romário, o Juninho Paulista, era o Elton no gol, já alguns jogadores que não estavam em 97, mas enfim, é toda uma época de ouro aí da história vascaína, de 97 a 2000. Em 2000 já o trabalho da João Avelange foi conduzido na maior parte pelo Oswaldo de Oliveira, e quem mesmo levantou o troféu foi o João Santana. A gente explica no vídeo que a gente já fez também sobre a Copa João Avelange 2000, a gente explica por que o João Santana assumiu no finalzinho. Mas é isso, gente. Para concluir, então, a história sobre 97, essa parte 1 do vídeo, mais focada no Vasco, mas ainda tem mais Vasco na parte 2, quem quiser ver, vamos só lembrar a escalação do Vasco na segunda partida da final contra o Palmeiras no Maracanã. O Vasco foi a campo com Carlos Germano no gol, Valber, Odivan, Mauro Galvão e Felipe. Aí no meio, Luizinho, Nasa, Juninho Pernambucano, depois entrou o Pedrinho e Ramon. Aí no ataque, Edmundo e Evair. Entrou depois o volante Nelson, ele sempre entrava no segundo tempo. Treinador, Antônio Lopes. E a parte 1 do vídeo fica por aqui. Eu tinha 9 anos em 97, posso dizer que eu estava começando a querer entender mais de futebol, começando a acompanhar futebol com gosto, e esse time do Vasco foi um dos primeiros grandes times que eu lembro, um dos primeiros times que me marcaram, então é muito bacana resgatar histórias. E fica de novo o convite, você que viu a parte 1, primeiro, comenta aí, fala o que você lembra desse Vasco, alguma coisa que eu deixei de falar, alguma coisa aí que você queira acrescentar.
E não deixa de ver a parte 2, que vai ter todos aqueles outros tópicos que a gente sempre trata no programa Aquele Brasileirão. Beleza? Nos vemos na parte 2, então. Um forte abraço.